Pois é, então você tem ali um caminhão 6x2, a legislação permite nos dois eixos 17 mil quilos. Mas como só um eixo puxa, seria 8,5. É isso que ele está falando, tá? Isso você já sabe. Essa parte, aquela parte mais instrucional de detalhes que é próprio da legislação, eu dei uma olhada naquela ocasião que nós estudamos as rampas lá atrás. Isso. Então, vamos organizar algumas ideias aqui, porque eu já percebi um detalhe que tem no arquivo dele que nós não vimos aqui no nosso estudo em particular. Eu só estou salvando um número aqui, tá? Tá. A primeira coisa que é importante lembrar é que quando nós estudamos o movimento de um corpo na rampa, nós pensamos aqui numa rampa com ângulo θ, que é uma característica do nosso sistema, e aqui a gente imaginou um corpo com distribuição homogênea, ou seja, no nosso exemplo inicial, o caminhão tinha a massa distribuída igualmente ao longo de todo o seu comprimento, né? Isso. Isso faz com que a gente tenha, então, uma força igual puxando ele para baixo, que nós chamamos de PX. Isso. A força que puxa o corpo para baixo é o mg seno de θ. Está aqui. mg é massa vezes gravidade. Dá o peso. Tá. Essa outra força aqui, o PY, ela corresponde a essa componente aqui. Que é a normal. Só para a gente relembrar. Aí, o PY, ele tem a função de anular a força normal. Isso. Então, toda vez em uma rampa que eu quero ver a força normal, eu preciso olhar o PY. Mas o PY se calcula com mg cosseno de θ, por motivos que nós já estudamos anteriormente. Até aqui, não tem muita novidade. O que mais que a gente viu? Atrito. As duas superfícies em contato aqui, tanto a rampa como o caminhão, de uma forma global ainda, pensando no caminhão como um único corpo, né? Como um caixote. Tá. A relação entre essas duas superfícies, a interação, vai gerar uma força de atrito. Se a tendência é a força PX puxar para baixo, a força de atrito é contrária a essa tendência. Então aqui tem um FAT. Só lembrando isso, você colocou para gravar, às vezes as pessoas... Não, coloquei. Aí eu tenho uma pergunta. A força de atrito, você está considerando ele descendo. E quando ele está subindo, a força de atrito também pesa contra? Não, veja bem, a força de atrito sempre é contrária à tendência de movimento. Tá. Aqui eu pensei num caminhão parado, que ele está, então, com a tendência de descer. Tá. A força de atrito vai ser para cima. Tá. Se eu quiser Se subir, o caminhão a força de estiver atrito... subindo... A força de atrito é para baixo. Exato. Tá. Então, o cálculo que nós fizemos até aqui serve tanto para aclives como para declives. Não, imaginei, só para estabelecer o conceito. É claro, porque força de atrito não vai ajudar a empurrar o caminhão para cima, né? Claro que ela ajuda porque ela está ali, mas parada ela não faz isso. Nenhuma faz. Não faz. Nenhuma faz. Daí, o que acontece aqui é que é um efeito global. Daí, a gente não está considerando massas distribuídas de forma diferente em eixos diferentes. Depois, eu acho que teve até uma ocasião em que a gente estudou o caminhão, só que no plano. E pensamos daí na distribuição e no torque, né? Na distribuição de cargas ao longo do eixo. Só que daí a gente fez um estudo apenas para a horizontal. Esse cálculo aqui, que considera o movimento de translação, ele serve também para o caso horizontal. É só você fazer o ângulo aqui, ó, virar zero. O que acontece se esses ângulos virarem zero? A gente fica com o seguinte: se aqui virar zero, seno de zero é zero, mata o PX. Então, se a rampa for diminuindo aqui a angulação, você cai na horizontal. Então, essas mesmas equações servem para a horizontal, além de servir para a rampa, tá? Então, aqui a gente está vendo, digamos, o caso mais geral. Então, sempre você pode usar esse conjuntinho de equações, e claro, se você estiver pensando também na força de atrito, você precisa aplicar as leis de Newton, porque daí não tem mais uma única força, você vai ter um conjunto de forças atuando no caminhão. A gente chegou a fazer isso também. Nós não colocamos na planilha para verificar quanto era a medida dessas forças e tal, porque a gente não tinha os parâmetros corretos.
Um parâmetro que você me passou no áudio, eu fui conferir, é o coeficiente de atrito típico entre o pneu e o asfalto. Tá? Uhum. Ele tem, inclusive, ele varia de 0,5 a 0,7. Tá? Isso é o que encontrei. E o que isso significa? Significa que a força de atrito pode ser, para asfalto seco, de 50% até 70%. Né? Então, isso aqui não é um sinal de menos, não. É entre. Entre, né? Eu entendi. Deixa eu só colocar assim para depois na gravação ficar melhor de entender. Daí, com asfalto molhado, isso aqui é para casos secos. Para caso tenha umidade envolvida, eu encontrei que pode ser desse valor, eu acredito que a maciez do pneu também acaba influenciando, até esse valor aqui. Para asfalto molhado. Molhado. Então, ele diminui com o asfalto molhado, tá? Se ele diminui, você vai ter um impacto nisso na tração do caminhão, né? Uhum. A gente tem aqui é o seguinte agora. Então, vou te dar uma ideia. No dia a dia, eu conheço bem o Rubem, tá? O Rubem, inclusive, é meu amigo. Ele usa nos cálculos dele, que ele faz consultoria para Vale, para um monte de gente, caminhão off-road, aplicação. Ele considera, no genérico, asfalto 0,70%, 0,7%, e piso molhado ele considera 0,45%, os cálculos que ele usa na média. Ele pegou. Como tem muita variedade de pneu, eu encontrei valores variados. Não, o teu tá mais profundo. Ele faz um cálculo médio, mas o teu tá mais profundo que o dele. Melhor. Então, eu realmente assim, não tenho parâmetro, porque eu imagino que mudando o tipo de pneu para carga pesada, pneu para mais macio, a gente viu lá naquele outro documento que tinha vários tipos, né? O radial, o axial. Sim. Isso aqui muda. Tem que ser feito o teste para encontrar o valor. Mas se ele usa esses valores médios, vamos adotar como ele. Porque, como ele é engenheiro, ele deve ter uma expertise mais apurada nessa área de... Ele vive dentro de transportadora calculando rampa, aplicação de caminhão para mato, para mineração. Ele usa... Não, acho que pra gente fazer os cálculos, acho que pegar a média dele é boa. Mas é bom saber que ela não é um número definitivo. Sempre que a gente for fazer uma análise nova, é bom se pautar naquilo que o pessoal já faz primeiro. Então, a gente está indo num caminho legal. Outra coisa que eu queria lembrar, você já vai entender por que eu quero lembrar isso, é que não existe só média aritmética, existe também a chamada média ponderada. Isso aqui é bem matematiquinho, mas eu coloquei aqui a fórmula só para você lembrar. Então, assim, a média ponderada, ela envolve pesos. Tá. Então, pode ser que aqui, vamos supor que seja a nota das provas de geografia do aluno Wilson, tá? Então, a gente tem a nota do primeiro mês, a nota do segundo mês, foi feita outra prova, e a nota do terceiro mês. Tá? Vamos pegar só 3 meses. Daí, o que acontece? A professora que vai fazer a média para botar no boletim pode decidir que essa primeira prova, como você tinha acabado de iniciar os seus estudos, ela vale só 10% da nota da média. Essa outra prova vai valer 40%. E essa última aqui vale 50%. Então, se você for mal na primeira prova, só vai afetar 10% da sua média, não tem tanto problema. Só que para calcular essa média, depois tem que dividir a soma desses produtos pelo total da soma dos pesos, que vai dar 100%. Nesse caso, Entendeu a lógica? Sim, então, não, assim, sim. Isso eu lembro. Ir mal na última prova vai afetar muito mais a sua média, pode afetar metade da sua nota, né? Sim. Beleza. Então a média ponderada você tá lembrando já. Sim, sim. Eu até vou, por uma questão de espaço, eu vou apagar aqui, porque na verdade ela não é difícil de lembrar. Depois qualquer coisa a gente retoma. Deixa eu ver aqui. Bem, força resultante igual a massa, aceleração igual a força resultante sobre massa, né? E aqui eu deixei desse jeito a segunda lei de Newton para a gente lembrar um detalhe importante. Quanto mais massa tiver num dos eixos, maior a força necessária para causar a mesma aceleração. Massa é diretamente proporcional à inércia. Então, se tem muita massa num eixo, vai precisar de mais força naquele eixo. Tranquilo? Sim. Beleza.
tudo que nós falamos aqui é muito bonito, só que já foi estudado. Agora vamos pegar coisas que a gente não estudou e que vai de encontro com aquele arquivo que você me passou aqui. A gente tem uma situação inicialmente em que nós não vamos pensar na roda girando, criando um torque como ele colocou. Vamos pensar de uma forma a distribuir a massa aqui nesse corpo. Então acompanhe. Tem aqui a rampa. Eu vou desenhar agora o caminhão aqui. Eu vou fazer um caminhão 6x2. Então, se eu entendi bem, ele tem aqui um conjunto, né? E aqui na frente uma outra rodinha. Um outro rodado, vocês falam. Esse eixo da frente não traciona. Esses dois aqui, esse do meio traciona. Concorda? Isso é mais ou menos assim, né? Isso mesmo. Beleza. Esse cara aguenta 17 mil quilos. Esse outro aguenta quanto? 6. 6. Beleza. Eu tinha simulado com 7 ontem, na hora do meu café, mas com 6 vai dar certo também a mesma coisa, vai mudar o valor. Então veja bem, o peso aqui é maior do que aqui. Sim. Se a gente considerar que a carga está concentrada nesse ponto, e aqui tem 6 mil concentrado nesse ponto... Se lembra que você me ajudou a fazer aquele cálculo de centro de gravidade de caminhão? Sim. Normalmente o centro de gravidade de um caminhão, na média, ele é bem no início do primeiro rodado aí. Aqui, né? Bem aí, é. A gente tinha chegado na conclusão que ele era aproximado aqui para o 6x2, né? Daí quando colocava o outro rodado, complicava o cálculo. Daí a gente, não lembro se a gente conseguiu fazer. Não. Mas tem gravado, né? Deu para fazer sim. Não, 6x2 ou 6x4, o centro de gravidade do caminhão, em média, é no início do primeiro rodado de tração. Mas, então, aqui seria o lugar ideal que a gente calculou. Mas na hora de distribuir a carga... aí vira bagunça. Aqui, né? Aí vira uma bagunça. Ele vai causar um desbalance, vamos supor, na hora de fazer curva. Ou vai causar problemas, às vezes, em linha reta, né? De vibração. Sim. Mas, voltando aqui à ideia. A gente tem o cálculo global considerando toda a massa concentrada num único ponto. Se você considerar a massa distribuída, para a aceleração do sistema, a aceleração a x, a aceleração que puxa ele para baixo, é g seno de θ. Isso é a nossa conclusão final que tivemos lá. E a aceleração, no final das contas, vai importar, tá? Isso é sem atrito. A aceleração com atrito é g seno de θ menos μ. Que aí entra a força de atrito que está no sentido contrário. Tá? Esse μ é o valor de 0,25, 0,75. Então, a translação afeta. Tá? Primeira coisa é que afeta. Só que ele vai afetar o conjunto como um todo. Considerando que tanto o primeiro rodado como o segundo, eles estejam no mesmo asfalto, na mesma condição. Sim. Se você fizer o cálculo separadamente, a força nesse ponto, a força Px aqui, Px do rodado 2, do rodado de trás, vai ser igual à força, aliás, vai ser diferente da força Px aqui do primeiro rodado. Aqui vai ter menos Px e aqui vai ter mais, concorda? Porque o peso ele está absorvendo mais... Isso, é bem por causa disso. Ó. O peso aqui é maior atrás, o ângulo é o mesmo. Então o ângulo vai influenciar a diferença aqui. É o peso. Mas o peso é maior. Entendi. Então aqui atrás, como tem peso maior, vai ter um Px maior. Por isso eu chamei de 2 e de 1 para diferenciar. Tá. Porque apesar do peso ser diferente, quando você vai calcular a aceleração, o que você faz? Você pega a força resultante e divide pela massa. Na hora que você dividir pela massa, você acaba com a diferença. Porque aqui tem mais massa do que aqui. Você homogeniza, né? A aceleração fica igual. Entendi. Então, na hora que você vai calcular para esse efeito, fazer globalmente ou fazer deslocado, a força vai dar diferente, mas a aceleração permanece a mesma. Já vamos chegar lá na diferença e chegar de encontro com o cara ali. Toma cuidado só para não confundir força com aceleração. E fique bem claro que eu estou dizendo que a aceleração é a mesma. Sim, entendi. Sim, porque o corpo é uma coisa só. Isso. Então aqui, se você calcular a aceleração nesse ponto, a aceleração desse ponto, tem que ser igual mesmo, porque
a gente já tinha conversado sobre isso. Corpos acoplados têm a mesma né? Uhum. Não, tem que ser as mesmas acelerações. Então a aceleração aqui, se der 20, vai ter que ser 20 aqui também, não tem escapatória, tá? Uma coisa que é importante aqui é o seguinte: a aceleração vai ser igual sempre? Depende um pouco das condições. Eu estou pensando assim, ó. Coloquei a carga no caminhão e a carga não se mexe durante o trajeto. Ela fica estática dentro do caminhão, como se fosse caixotes estão lá, todos acomodadinhos. Se for um caminhão-tanque, na hora que ele começar a subir, o que vai acontecer com ele? Vai descer. Vai lá para trás. Daí o caminhão-tanque, ele vai ter uma aceleração aqui pequenininha e uma aceleração aqui grande. Por quê? Não porque está mais pesado aqui, é porque estava em linha reta uma coisa, uma distribuição de massa, e na hora que você começou a subir, a distribuição de massa vai mudando. Então, o problema não é ter muita massa atrás, o problema é mudar a distribuição de massa enquanto está subindo. Não entendi por que a aceleração muda. Porque assim, enquanto ele está subindo com a distribuição constante, independente de ter muita massa no final, muita massa na frente, a aceleração vai ser a mesma. Quando a aceleração, quando você está subindo aqui e a massa vai ficando mais acumulada mais para trás, você vai mudando a força normal. Ah, entendi. Daí a força normal vai fazer maior pressão aqui. Uhum. E isso afeta a força de atrito. Tranquilo? Sim, sim. Mas isso daí muda a aceleração. Oi? Aí muda a aceleração. Daí muda a aceleração. Apesar de a aceleração aparecer aqui o coeficiente e a gente considerar esse coeficiente constante, tem um problema aqui. Numa situação real como essa que a gente está pensando no caminhão-tanque, a aceleração, ela tem esse cara constante aqui para a carga constante. Ele normalmente muda de valor quando você muda a distribuição de massa. Entendi. Só que como a maioria dos problemas básicos a gente usa uma massa constante, ele é constante também. Então a gente acaba usando o coeficiente de atrito como sendo um valor só, mas ele tem uma alteração, tá? Então, se a massa for aumentando em um canto, vai aumentar esse cara e vai causar um problema aqui na aceleração. Entendi. Sim, entendi, sim. Tá bem claro. Então, aqui, nunca tinha pensado nisso. A gente pode escrever assim. O que isso significa? Que o μ é uma função da massa. O coeficiente de atrito vai depender da massa que está distribuída ali agora. Tá? Uma coisa que é importante aqui também é o seguinte. Nós não estamos considerando os efeitos da roda. A gente está considerando que a roda não desliza. Na prática, dependendo do aclive, ela pode deslizar. Você fala deslizar, é patinar. Patinar, isso. Mas eu vou te contar uma história. Então vou te contar uma história. Dá? Não dá. Por isso que eles têm o sistema antipatinação, né? Que é o... Como é que chama agora? Tem um nome que eu não vou... Ele percebe e ele tenta segurar o pneu para o pneu não patinar daí. É muito rápido. A ideia é que assim... Não é esperado, não é desejável que patine, né? Porque, principalmente por conta de chuva. Um carro em pista reta, em pista horizontal, se ele patinar durante o processo de frenagem, por exemplo, ele perde o controle do volante, né? O acoplamento das rodas acontece ali. Então, para manter a dirigibilidade, é importante que não tenha esse efeito. Na lama, pior ainda, não sei nem dizer o que acontece quando tem esse problema na lama. Aí... Daí, aqui, o que a gente tem? Os pneus, eles estão sujeitos aqui, conforme eles vão rodando, né? Se eles estão rodando num sentido, a gente tem um torque. Então, agora eu vou pegar só esse pneu de tração aqui e vou ampliar o desenho dele aqui para a gente avaliar no pneu. Então, aqui, ó. E isso aqui é o que o engenheiro está falando lá no documento, tá? O Rubem. Só que antes ainda...
Um detalhe. Se for um caminhão 6x2, concorda que é só esse rodado que faz força? Sim, sim. Esse rodado é o responsável por fazer movimentar esse PX, né? Uhum. E esse PX, ele tem que fornecer torque suficiente para mover o caminhão inteiro. Uhum. Então, se ele patinar, o caminhão desce. Claro. O caminhão desliza. Isso não Só queremos isso. Então, deixa eu te fazer um adendo. Você lembra que eu te falei do problema do caminhão que ele falou de 4 graus e meio, né? O que o motorista está fazendo? É uma carreta. Você conhece a carreta quarto eixo? Olha essa carreta aí. A lei permite. Esse caminhão, se você fizer o cálculo atrás, são 25 mil quilos atrás. Tá? É 8,5, 20. Aquela distância maior entre a terceira, entre o quarto e o quinto rodado, ele permite colocar mais massa. Exato. Os 3 primeiros eixos são 25,5 kg. Os 3 atrás. O que está separado permite mais 10. São 35,5 kg. E a lei acabou aprovando que esse caminhão pode ser puxado por um 6x4. Aí quando chega em 4 metros, uma rampa de 4%, com dia de chuva, o caminhão começa a patinar, porque só tem um rodado puxando. Ele está com 17 mil quilos ali, se a distribuição de carga estiver certa. Aí o que o motorista faz? Ele levanta o rodado de trás. Com o caminhão carregado, cara. E fica 17 mil quilos num eixo só. Puxando, para puxar. Então, mas isso daí é perigoso, né? Claro que é, para aumentar. Tá acabando com o diferencial e caixa do caminhão. Destrói o diferencial e a caixa. Eu estou entendendo qual que é o problema, então. A gente precisa estabelecer qual é a dependência de cada distribuição de massa para a gente poder pensar numa estratégia para não forçar quando tem uma subida nesse modelo de caminhão. O que acontece? O que acontece? Eu queria calcular, não precisa ser nessa aula, a conversa está muito boa aqui, tá? De parabéns. Eu estou aqui para discutir com você como se fosse uma reunião de engenharia, vamos dizer assim, né? Eu não sou engenheiro, mas. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é engenharia, né? Só que estamos construindo, estamos discutindo protótipos. É melhor do que engenharia, isso aqui é física, que me agrada mais ainda, cara. Mas eu queria depois calcular, pegar esse caminhão como um modelo para a gente fazer o cálculo no final, quando terminar esse conjunto de discussão, na aula que vem ou daqui a 2 aulas, a gente ter mapeado esse caminhão. Entendeu? Entendeu? Pô, a aceleração, a massa, por que isso acontece. Mas podemos ir falando do jeito que está a evolução aqui da aula, tá bom. Vamos indo. É que assim, desculpa. Ele é um sistema que tem mais itens. Então, é interessante a gente entender primeiro no pequeno e depois a gente avançar para ele. O que eu só queria deixar em destaque nesse ponto aqui, e daí levou a essa conversa, é o seguinte: se tiver só uma roda tracionando, a coitada tem que aguentar o peso de tudo. Sim. Então, conforme ela gira aqui, ela tem que fornecer torque para ser suficientemente forte e levantar aqui toda a massa do caminhão, independente de onde ela esteja distribuída. Isso. Tem outros pontos de apoio que ajudam no equilíbrio do sistema, mas no fundo, a força que é aqui vai ser a mesma força global que nós tínhamos calculado. Então, só tem um ponto de torque. Agora, se eu tiver 2 pontos de torque, vamos supor que seja 6x4, né? 6x4 seria aqui e aqui. Sim. A tração. Sim. Daí ela vai ter parte da tração aqui e parte da tração aqui. Isso, daria. Mas aí a gente fica com um cálculo tão específico, Wilson, que aqueles 17 mil quilos que está no conjunto, a gente tem que separar eles para avaliar. Mas a média vai dar mais ou menos a mesma coisa. O que eu queria avançar também aqui, antes da gente discutir a roda, é a situação especial onde as acelerações não são iguais. Então a gente falou do primeiro caso, que é o seguinte: lembra lá do caminhão-tanque, que no meio do percurso o líquido desce. Mudou a distribuição de massa, muda a aceleração. A aceleração no final fica diferente da aceleração aqui na frente. Daí você vai ter uma aceleração 1, uma aceleração 2 um pouco diferente. Por que fica diferente? Por causa da força de atrito, tá? O que você faz aí para encontrar a aceleração global? Porque, lembre-se,
corpos acoplados têm que ter a mesma aceleração. Isso. Não tem como a parte da frente acelerar pouco, a parte de trás acelerar bastante. Estão juntos, tem que acelerar junto, senão a velocidade tem que ter 2 velocímetros. Pois é, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu entendi o cálculo ali bem em cima da tua cabeça, o AX ali, o seno, a gravidade seno de θ, o atrito vezes a massa, mas o corpo é um só, ele de trás acelerando vai acelerar o de cima. Como é que se explica então, isso daí? Como é que resolve essa questão, fisicamente falando ou matematicamente? Daí você faz assim, a massa no primeiro eixo vezes a aceleração no primeiro eixo, mais a massa no segundo eixo vezes a aceleração do segundo eixo, dividido pela massa total. Isso aqui é o cálculo da média ponderada. Você vai pegar lá, no nosso caso, 6.000 quilos vezes a aceleração que tem no primeiro eixo, 17.000 quilos vezes a aceleração no segundo eixo e divide pela soma de 6 com 17 dá 22. Como é que eu sei daí a aceleração ali? Em cada eixo? É. Você tem que calcular individualmente, tem que fazer esse cálculo. Ah, individualmente, tá. Pelo peso, tá certo. Pega o peso ali e multiplica pelo... Sim. Vai mudar esse parâmetro aqui. Isso. Não. Eu não olhei. Agora, como o engenheiro faz para saber esse parâmetro, daí é uma outra conversa que eu tenho que estudar para saber isso. Agora, sim, o fato é, se tiver acelerações diferentes, você resolve descobrindo a aceleração do conjunto com a média ponderada, tá? Não é média aritmética. Beleza. Isso está bem estabelecido? Eu estou gostando, estou pensando aqui, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Achei legal. Outra situação que pode fazer dar acelerações diferentes é se aqui, por exemplo, o asfalto for velho e aqui o asfalto for novo. Por um determinado momento muito curto, porque o caminhão está rodando, né? Se aqui estiver patinando, aqui tiver um asfalto novo e um asfalto velho, vai dar diferença no coeficiente. Então vai dar diferença na aceleração A1 e A2. Daí você vai ter que fazer. Ou ainda, se tiver molhado, só daqui para baixo. Né? Sim. Se o caminhão for muito comprido, tiver água só daqui para baixo, vai dar diferença. Então, qualquer coisa que afete aqui o nosso sistema, que afete a aceleração do nosso sistema, vai afetar também a força de tração para cima. Tá? Então, você percebeu que a coisa ela começa a ganhar aqui um escopo mais específico. A gente pensou do global para o específico. Isso para um caminhão 6x2. 6x4 a gente ainda não avaliou. Foi só um momento que eu falei ele aqui, né? 6x2. Bem, estabelecida essa ideia de acelerações serem diferentes em rodadas diferentes, em situações práticas, e que a gente pode usar a média ponderada para calcular a aceleração global, vamos agora avaliar a roda. Vou pegar só a roda de tração e ver o que está acontecendo. Tá? Só responder um cara aqui. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver se você me mandou mais alguma coisa enquanto isso. Não mandei. Só um pouquinho. Tranquilo aí? Tranquilo, pode ir. Beleza. Aqui a gente tem o nosso rodado de uma forma geral. Esse aqui é o contorno do pneu. Aqui nós temos o eixo. Existe uma distância aqui chamada raio, né? Que engloba o raio da roda mais o raio do pneu. Quando o pneu está girando aqui em situação normal, se ele não fosse uma roda de tração, ele ia fazer o quê? Ele ia criar uma força com relação ao chão, a interação da borracha com o asfalto. Essa força é uma força de atrito. Então, o pneu empurra o chão para trás. O chão, nesse ponto,
e empurro o pneu para frente. Então aqui eu desenhei o par de ação e reação, tá? Perceba, tem dois personagens aqui, o rodado e o chão. A força de atrito, ação causada pelo pneu, está no chão. Quem sofre é o chão. A reação, quem sofre é o pneu. Como eu estou avaliando o pneu, eu vou pegar e apagar esse aqui. Ele não é importante para mim agora. Eu sei que ele existe, mas eu não quero ficar olhando para ele. Agora, assim, Wilson, se esse aqui não for uma roda de tração, olha o que vai acontecer aqui, ó. Só um pouquinho, Fernando, só me dá um minutinho aqui, só um pouquinho.